A turma é a professora Ângela de Produção de Texto, Gramática e Literatura. Vamos para a correção das atividades referente à denotação e conotação. Vamos relembrar um pouquinho. O que é a denotação? A denotação é a linguagem real, é a linguagem literal, e a conotação é a linguagem figurada, que produz aí emoção. Letra A. Na fala da mulher, a palavra pneus foi utilizada em qual sentido? Figurado ou real? No sentido figurado. Letra B. Na fala do mosquito, a palavra pneus foi utilizada em qual sentido? Real ou figurado? No sentido real. Letra C. Explique em qual sentido a mulher utilizou a palavra pneu. Ela utilizou a palavra pneu no sentido figurado, uma vez que ele está se achando gordinha. Letra D. Por que o mosquito adora pneus? Resposta: porque é o lugar onde ele pode se reproduzir. Exercício 2. Assinale o fragmento em que não foram usadas palavras em sentido figurado. Letra D. Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. Exercício 3. Assinale a alternativa cujo termo grifado não é linguagem conotativa. Então, a resposta é a letra D. No discurso que proferiu à beira da minha cova. 4. O item em que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo é. Denotativo é o sentido real. Então, ficou a letra E. Colheu uma revelação surpreendente. Exercício 5. Marque a alternativa cuja frase apresenta palavras empregadas em sentido figurado. Letra A. O homem procura novos caminhos na tentativa de fixar suas raízes. Exercício 6. Assinale a alternativa em que não há palavra empregada em sentido figurado. A resposta é a letra D. Não, eu te peço, não te ausentes, porque a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Numere em que sentido foram empregadas as palavras 1 para denotativo e 2 para conotativo. Então, ficou aí 1, meu pai é meu espelho. 2, conotativo. 2, quebrei o espelho do banheiro. 1, denotativo. 3, essa menina tem um coração de ouro. Coração de ouro está no sentido conotativo. 4, a Praça da Sé fica no coração de São Paulo. Fica no coração de São Paulo é conotativo. 5, fez um transplante de coração. Está no sentido denotativo, sentido real. 6, você é mesmo mau, tem o coração de pedra. Coração de pedra está no sentido conotativo. 7. Para vencer a guerra era preciso alcançar o coração do país. Alcançar o coração do país está no sentido conotativo. 8. Completou 20 primaveras. 20 primaveras está no sentido conotativo. 9. Na primavera, os campos florescem. Está no sentido denotativo, sentido real. 10. O leão procurou o gerente do metrô. Então, está aí no sentido 2, conotativo. 11. O metro é a unidade de comprimento. Está no sentido denotativo. 11. O metro é a unidade de comprimento, sentido denotativo. 12. Estava tudo em pé de guerra. 2, sentido conotativo. Ela estava com os pés inchados. 1, sentido denotativo. É órfão de afeto. 2, sentido conotativo. Muito cedo ele ficou órfão de pai. 1, sentido denotativo. Caíram da escada. 1, sentido denotativo. O leão caiu num sono profundo. 2, sentido conotativo. Feriu-se na boca. 1, sentido denotativo. Vem o Flamengo apontando a boca do túnel. 2, sentido conotativo. O alpinista conseguiu escalar a montanha. 1, sentido denotativo. Ela disse uma montanha de absurdos. 2, sentido conotativo. Este cavalo venceu a corrida. 1, sentido denotativo.
Você foi um cavalo durante a partida. 2, sentido conotativo. Nosso goleiro engoliu um frango naquele jogo. Está no sentido conotativo. Correu muito, mas não apanhou o frango carijó. 1, sentido denotativo. A tempestade já conspirava no ar. 2, sentido conotativo. Os cascos do animal tiveram fogo dos seixos do caminho. 2, sentido conotativo. O pescador vinha chegando. 1, sentido denotativo. O chão era uma confusão desolada de galhos. 2, sentido conotativo. A casa estava no meio do vale que o sol beijava. 2, sentido conotativo. A varanda corria ao longo da face norte da casa. A varanda corria. Está no sentido conotativo. Havia outros cães. Sentido denotativo. Relacione os ditos populares às imagens. Então, eu tenho aí: pendurar as chuteiras, engolir sapos e pisando em ovos. 2. Podemos afirmar que as imagens retratam os ditados de forma denotativa ou conotativa? Explique. As imagens retratam os ditados de forma conotativa, ou seja, na linguagem figurada. Apesar de apresentarem diferenças quanto à linguagem e organização, os dois textos são semelhantes quanto ao tema. De que tratam os textos? Os dois falam sobre a lua. Letra B. Qual dos textos apresenta o uso da linguagem denotativa? Explique. É o texto 1, pois fala da lua no seu sentido real. Letra C. Qual dos textos apresenta o uso da linguagem conotativa? Justifique. É o texto 2, pois compara a mulher amada com a lua. Dê o sentido conotativo e denotativo do seguinte provérbio: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Denotativo: de tanto bater nas pedras a água, depois de muito tempo consegue furá-las. E conotativo: a persistência e o tempo conseguem vencer as dificuldades. É isso, bom trabalho, tenha uma boa correção e até a próxima aula.